Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você, meu irmão, minha irmã, que já está aí na sala de bate-papo da nossa live dessa noite. Mais uma live nesse período de quarentena em que estamos aproveitando para comungar com Deus e uns com os outros por esse meio tecnológico que Deus deixou para nós, né? Muito bem-vindo, vai anotando aí no chat de onde você é, com quantas pessoas você está assistindo essa live. Nós temos um assunto muito especial hoje e temos muitas novidades para você também, para o que vem aí nos próximos dias de live, tá bom? Quero começar falando com você sobre a nossa agenda. Nós estamos convidando vários irmãos, pastores, doutores, profissionais, irmãos leigos, para trazer assuntos diversos para alimentar-nos nesse período de quarentena. E a nossa agenda está bem densa, graças a Deus. Muitos irmãos têm aceito o convite e nós já temos a agenda até no mês de junho. Então, quero te apresentar aí, o Henry vai colocar na tela, quais são os irmãos que vão estar conosco durante os próximos dias. Olha só, no dia 17 de maio, um domingo, vamos ter a presença dos dois diretores de comportagem da União, pastor Deiblan, e da Associação Baiana, o irmão Renan Almeida. Estarão conosco para um bate-papo sobre comportagem. No dia 18 vamos ter o irmão Rafael Galiani, que vai falar sobre temperamentos e santificação. No dia 19 teremos a professora, a irmã Sara Devay. Nós vamos debater aqui sobre as crianças no tempo do fim. Não perca essa live. No dia 21 de maio vamos ter o Plano Perfeito, com a escritora Ellen Pedrazas, que escreveu o livro O Plano Perfeito. E tem mais para você. No dia 24 de maio vamos ter uma live com o nutricionista Rodrigo Lacerda. Ele vai falar sobre comer para viver, este importante assunto da reforma de saúde. No dia 25 de maio teremos A Pessoa e a Obra de Cristo com o missionário Rodney Martins. No dia 26 de maio teremos As Promessas de Deus, as chuvas temporâneas e hoje com o pastor Miguel Mendoza. No dia 28 de maio vamos ter o pastor Marcos Wagner, presidente da União Norte, que vai falar sobre por que Deus permite o sofrimento, esse importante tema. No dia 31 de maio vamos ter o professor Heber Lopes, Fidelidade em Tempo de Crise, importante assunto para debatermos aqui. E no dia 1º de junho, a professora Micilene Machado vai falar sobre o conhecimento que liberta. Depois, no dia 2 de junho, vamos ter o pastor André Devay falando sobre Vivendo para Servir. E no dia 4 de junho, vamos ter o pastor Eli Tenório, que é o presidente da Conferência Geral, que vai falar-nos sobre como perdoar e esquecer. Não acabou não. Dia 8 de junho, Confiando nos Caminhos de Deus, pastor Frank Vitorazzi. Dia 9 de junho, Relacionamentos com Deus, Amor ou Interesse, doutora Graziele Lopes. E no dia 11 de junho, o doutor Fernando Salto, psicólogo, que vai nos falar sobre psicologia e cristianismo, tá bem? É uma agenda extensa, como eu disse, mas se você ficar ligadinho aqui no canal, você não vai perder nada, pelo contrário, só vai ganhar informação, conceitos, né? A sua fé vai ser avivada com os temas que estamos apresentando aqui. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nessa live, para que o YouTube possa entregar para outras pessoas esse conteúdo também, tá bom? Eu quero agora, queridos irmãos, apresentar para vocês o nosso convidado de honra dessa noite. Nosso convidado é o pastor André Devay. O pastor André Devay é departamental de Assistência Social e Mordomia da Conferência Geral e nos dá a honra de estar conosco nessa live hoje. Boa noite, pastor André. Boa noite, Hermes. Boa noite, os queridos internautas. É um prazer estar com vocês. Eu quero começar agradecendo, pastor, por ter aceito o nosso convite e de repartir um pouco das informações tão importantes para esse momento conosco aqui no canal. Pastor André Devay, nesse momento você está em viagem, você está em casa, como é que está a sua rotina, a sua agenda? Então, Hermes, eu agradeço muito a Deus porque eu estou em casa. Na verdade, pela minha agenda, eu estaria já
há quase 30 dias na África. E hoje eu teria ido da África para a Alemanha e da Alemanha voltando para a África. Hoje eu estaria chegando em Burundi, vai estar uns 10 dias ali. Mas, graças a Deus, houveram algumas mudanças no começo do ano e a minha agenda não deu certo. E aí, quando começou o isolamento, eu estava em casa. Eu agradeço muito a Deus pela proteção, pelo cuidado do Senhor nesse momento difícil, né? Que bênção, né, pastor? Deus dirigiu a sua agenda para que você não ficasse preso, né, em algum lugar durante esse período tão difícil que estamos passando, né? Exatamente. Eu, inclusive, recebi a informação que eu estaria no Quênia quando começou o isolamento lá. E a informação que eu recebi é que eu ficaria 15 dias isolado em algum lugar e sem poder me comunicar com ninguém. Então, imagina, estar longe da família, sem poder ajudar os irmãos lá, sem poder estar em contato com ninguém, né? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Foi uma grande providência divina, né, pastor André? Uma grande providência. O irmão é a peça, nesse momento, que lidera o trabalho que auxilia a Irmandade em todo o mundo e estaria isolado sem poder fazer esse trabalho, né? Louvado seja Deus por essa providência que ele tomou em favor de sua igreja e falou do irmão. E eu queria aproveitar, Hermes, para dizer o seguinte: Papai do Céu é sempre maravilhoso, sabe? Nessa vida de viagens da gente, já algumas vezes tem acontecido de Deus nos livrar de uma maneira maravilhosa. Só assim, relembrando rapidamente, eu estava no Peru e estava lá para atender a situação dos huaicos. Huaicos são inundações que vêm devido ao degelo lá das geleiras e vem trazendo barro e pedra. Até ficou bem famoso naquela época essa situação. E eu estava numa região e ligaram avisando: olha, os huaicos vão passar por aí dentro de 15 minutos, vocês têm que sair imediatamente. Onde você estava? Onde eu estava. E nós saímos rapidamente e, graças a Deus, passamos alguns minutos antes dos huaicos naquela situação. Nossa, que coisa. Nessa mesma viagem, eu fui à Venezuela, quando terminei o trabalho ali. E ao chegar na Venezuela, fiz o meu trabalho, passei uma semana, e fui até o aeroporto para voltar ao Peru, que do Peru eu voltava ao Brasil. E quando eu cheguei no Peru, os irmãos: irmão, que bom que o irmão chegou, que está tudo bem. Eu falei: mas está tudo bem, o que aconteceu? Aí os irmãos foram me mostrar. Naquele dia, mais ou menos 1 hora depois que eu saí do país, o Maduro criou aquele golpe onde ele acabou com o Congresso. E aí a cidade estava em quebra-quebra, estava em polvorosa e tudo, e graças a Deus, eu soube disso somente pela informação. Quando já estava fora. Quando já estava fora. E várias outras situações que a gente vê aí o cuidado protetor de Deus. Que bênção, Deus seja louvado mais uma vez, né? Irmão, pastor André, o irmão tem viajado o mundo, né? Por vários países, não pode falar Sim. disso, para prestar atendimento aos nossos irmãos em diversas situações de perigo, dificuldades. Como é que funciona, pastor André, esse atendimento aos irmãos nesse período? Então, dentro do período do coronavírus, nosso principal atendimento está com relação àqueles irmãos que dependem do trabalho do dia a dia para poder se sustentar. São irmãos que vivem aí em regiões muito pobres, como África, Ásia, e que estão em lockdown, ou seja, não podem sair de casa, em hipótese alguma. E nós estamos em contato com os secretários regionais desses países, fazendo o levantamento dessas pessoas que estão nessa situação. E aí criamos assim como uma tabela pelo número de filhos, pelo tamanho da família,
e, em base disso, nós enviamos ajuda para cada família. Então, na última semana, o último momento de ajuda que nós enviamos foi para aproximadamente 700 famílias. Depois disso, enviamos para mais mais algumas. Em que país, pastor? Isso foram em 17 países diferentes. Então, aí está Angola, está Madagascar, está Ruanda. A maioria desses países no continente africano, não? A maioria, quase que a totalidade. Além desses países do continente africano, nós atendemos apenas na região da Ásia, algumas ilhas, mas ali já foi como resultado do furacão. O furacão passou por ali e isso acabou causando um transtorno, uma situação assim bem difícil. E aí nós atendemos os irmãos ali também. Então, o Departamento de Assistência Social, nesse momento, tem feito um trabalho por causa do coronavírus, um trabalho específico. Mas fora esse período que estamos passando, esse trabalho vinha sendo feito, já era feito pelo departamento, esse atendimento. Quais são as principais razões dos irmãos precisarem dessa ajuda nos diversos países? São eventos então, Hermes, naturais que provocam a situação? Tem um pouco de tudo. Tem eventos naturais que provocam a situação, tem a situação de pobreza, tem a situação de guerra, tem a situação de conflitos, tem situação de enfermidades. Então, nós trabalhamos em algumas frentes. É o atendimento emergencial, é também dar aos irmãos a possibilidade de trabalhar para buscar a manutenção. Aí a gente começa uma plantação em algum lugar, compra terras, compra os implementos agrícolas. Em outros lugares onde eles têm os implementos, onde eles têm a terra, nós compramos os implementos. Enfim, nós atendemos uma necessidade, porque é assim, Hermes, nós aqui no Brasil, de modo geral, quando a gente está apertado, a gente fala assim, não vai dar para comprar aquela roupa nova, não vai dar para viajar, não vai dar para isso, para aquilo. Nesses países, é assim, eu estou apertado, eu não tenho como comprar as sementes para plantar, para poder ter comida durante o ano. Entendi. E aí a gente dá esse apoio, dá esse suporte para comprar isso que eles precisam para poder ter a subsistência básica. Estamos falando do mínimo aí. Quer dizer, nessas regiões, nesses casos, as necessidades são realmente fundamentais. É questão de alimentação mesmo, de vida, subsistência. Exatamente, exatamente. E aí, claro, tem situações, às vezes, de terremoto, tem situação de furacão, tem situação as mais diversas que acontecem por aí. Muito bem. Irmãos que estão nos acompanhando nessa live, sejam bem-vindos. Para você que chegou agora, o objetivo principal dessa live, entre outros, seria conhecer as atividades dos dois departamentos que o pastor André Devay está à frente na Conferência Geral. Departamento de Assistência Social e o Departamento de Mordomia. Mas em virtude da Semana de Oração, que começa daqui a pouco no canal oficial da igreja, no Conectados com Deus, nós vamos dividir essa live em duas partes. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais aqui com o pastor até às 7h30. E no dia 2 de junho, devido à nossa agenda extensa, ele vai voltar para ter 1 hora de bate-papo com a gente, também para trazer a palavra de Deus, tá bom? Então não perca, já estamos agendados para no início de junho voltarmos a falar nesses assuntos que estamos discutindo aqui. Pastor André, como tem sido esses dias de quarentena? Só aproveitando um pouquinho, em comum acordo aí com o irmão Hermes, nós decidimos de prestigiar esse momento tão especial que será a Semana de Oração Online, né? E por isso nós decidimos reduzir aqui a nossa participação para que você não perca a oportunidade de participar desse momento especial em que teremos a Semana de Oração da Família. Muito bem. Até porque, pastor André, a live a gente tem todo dia aqui, se quiser.
E a semana Exatamente. da família tinha sido planejada pelas uniões e vai ser uma programação maravilhosa. Eu mesmo e minha família iremos assistir. Como tem sido, Exato. Nós aqui em pastor, casa esses também. dias de quarentena? Então, Hermes, eu tenho aproveitado esses dias de quarentena dividido em trabalho, bastante contato, que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer o atendimento a essas situações que nós mencionamos aqui, nós também temos que buscar os recursos. E temos feito contatos com várias pessoas, com vários lugares, com várias situações, para tentar conseguir os recursos para repor um pouco daquilo que foi enviado, né? E também tenho visto esses dias de quarentena como um período especial, um presente especial que Deus está nos dando como um refúgio para podermos orar bastante, para podermos estudar a palavra de Deus, buscar compreender a voz de Deus em meio a essa situação que nós estamos passando. E esse tem sido os objetivos principais, né, dentro desse período de quarentena. Que bênção, né, pastor? É usar um período tão complicado para reafirmar as nossas convicções, né? Buscar a Deus, afirmar a nossa fé. Esse período deve ser usado para isso, né? Bem aproveitado nesse sentido, né? Graças a Deus. Pastor André Devay, a palavra que para mim mais representa o período da quarentena é ensaio, né? Nós podemos ensaiar para o que vem aí, para os outros eventos que irão acontecer. Então, realmente é o momento de fixarmos a nossa fé, nos tornarmos, se ainda não somos homens e mulheres de oração, né? Com a nossa família, para aguardarmos com fé, com esperança, os próximos eventos que ocorrerão neste mundo. Não é isso? Exatamente. Sem dúvida que esse é o objetivo principal e eu vejo esse como um tempo de graça, né? Que o Senhor está nos dando. É verdade. Pastor André Devay, apesar de nosso tempo ser tão curto, nós não queremos encerrar a live às 19h30 sem ouvir uma reflexão da Palavra de Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar o nosso internauta a que façamos uma oração pedindo a Deus graça para ouvirmos agora uma reflexão, uma pregação que o pastor André vai nos trazer. Vamos encurvar a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, agora estamos na Tua presença para ouvirmos a Tua palavra. Pedimos a Ti que faça uso do Teu filho, o pastor André, para nos trazer uma reflexão de acordo com a necessidade que estamos tendo agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, queremos dar a palavra ao irmão para que o irmão seja usado por Deus e nos trazer uma palavra inspirada. Muito obrigado, Hermes. Durante esse período, desde que combinamos essa live, eu fiquei pensando um pouquinho sobre a razão, a principal razão pela qual Deus mantém uma igreja na terra e pela qual nós estamos aqui. E analisando a palavra de Deus, no primeiro verso da Bíblia, a primeira apresentação de Deus é com ele servindo, é com ele dando alguma coisa ao universo, com ele criando. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É maravilhoso a gente ver a preocupação de Deus desde o começo. E eu fico imaginando o que seria do universo se Deus parasse de nos servir apenas um momento. Eu acho que se nós fôssemos resumir isso em uma palavra, a palavra seria caos. E é interessante que a inspiração diz que o próprio Deus, se parasse de servir, ele teria uma mudança. O livro Serviço Cristão diz assim: com um repouso, mesmo a asa de um anjo desfaleceria com um repouso muito longo. E o próprio Deus, ser inativo, não seria mais bendito. É impressionante isso.
o nosso Deus, se deixasse de servir, mesmo ele não seria mais bendito. Bem, e quando nós pensamos em nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo de vida, o exemplo de tudo, o exemplo de serviço para nós, quando criança, Jesus servia em todo o tempo. A inspiração diz que ele tinha um único desejo, ele vivia para beneficiar os outros. Nós vemos a partir do seu primeiro milagre, servindo a humanidade. E através desse espírito de serviço, dessa vida de serviço, ele manifestava a glória de Deus para o homem no nosso planeta. E por isso o apóstolo João, ele chega a dizer: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Jesus se misturava com os homens, como uma pessoa que desejava o bem deles, manifestava simpatia, ministrava-lhes as necessidades, granjeava a confiança das pessoas e depois ele dizia: agora vem e segue-me. E aí a irmã White, comentando isso, ela diz que unicamente esse método pode trazer sucesso na obra de Deus. E o livro Ciência do Bom Viver, na página 408, nos diz assim: como nosso Salvador, achamos-nos neste mundo para servir a Deus. Aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhante a Ele no caráter, revelando-o ao mundo mediante uma vida de serviço. Então, nós também aqui estamos com o privilégio e com a responsabilidade de servir. Ainda a inspiração diz assim: os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Então, pensando no nosso tema, vivendo para servir, por que isso? Por quê? Porque nós fomos colocados neste mundo para servir. E quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso em nossa vida, aí a nossa vida passa a ter um objetivo próximo daquilo que Deus quer de nós. Então, não vamos esquecer disso. O objetivo de nossa vida é servir. Algum tempo atrás, eu conheci um senhor que queria fazer uma clínica na casa dele. Ele convidou um representante da igreja para ir até lá. E, na época, fui eu e meu irmão, que até então era terapeuta na Clínica Oasis, e conhecemos a casa dele, vimos a casa dele, é um prédio de 3 andares na Praça da Sé, e ele disse que ali ele queria fazer um oásis. Por várias razões, ali não era possível. E nós explicamos para ele. Mas começamos a conversar com ele, era um senhor de quase 70 anos, e ele falou: olha, do nada, ele disse assim: sabe de uma coisa? Se tem uma pessoa, uma raça de gente que eu não gosto, é padre e pastor. Porque esse pessoal tinha que procurar algo para fazer e tal. E começou a falar as razões pelas quais ele não gostava nem de padre, nem de pastor. Eu fiquei quietinho, né? Preocupado, pensando: o que vai sobrar para mim aí? E aí ele virou para o meu irmão e falou: o que você faz da vida? E aí meu irmão explicou: eu sou terapeuta e tal. E foi conversando com ele. Mas, de repente, ele virou para mim e falou: e você, o que você faz? Eu falei: e agora? Bem, eu sou um pastor responsável pelo trabalho social da minha igreja, pelo cuidado dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos idosos. E aí ele veio correndo e falou: ah, então você é meu amigo, você é meu amigo. Apertou a minha mão e falou: olha, eu faço esse trabalho e eu admiro esse trabalho. Nós temos que trabalhar pelos outros. O pastor que eu não gosto é aquele que não trabalha pelo próximo. Mas se você trabalha, eu gosto de você. Quando a gente estava indo embora, ele se despediu do meu irmão e quando ele chegou para mim, ele me deu um abraço bem apertado. Interessante que ele tinha pedido um tratamento para o meu irmão. Quando nós entramos no carro para sair, meu irmão disse assim: ele quer que eu cuide dele, mas ele não me abraçou. Ele abraçou a você. Porque você faz o trabalho com o qual ele se identifica. Aquele dia eu agradeço muito a Deus. Eu gosto muito das suas histórias. São
casos verídicos tão bonitos, muito boas experiências. Pastor, nós vamos precisar interromper aqui, por uma razão que não sabemos explicar. Eu vou pedir para o irmão sair do Zoom e entrar novamente. Tá bem? Enquanto isso, eu só mostro a agenda aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. É só sair e entrar de novo e já continuamos, tá bem? Tá ok. Queridos irmãos, se você chegou agora, eu estava anunciando no início da nossa live a nossa agenda para os próximos dias, para você não perder nenhuma programação, nenhuma live. Então o En vai colocar na tela aí, nós vamos ter... Eu quero explicar, nós estamos hoje com o pastor André Devay e vamos terminar a live 7h30, porque nós temos a Semana de Oração da Família e eu não quero que você perca. É muito bom ter você aqui, mas eu quero que você esteja no canal Conectados com Deus para participar dessa Semana de Oração, tá bom? Mas na semana que vem, o En vai colocar na tela aqui o que a gente tem para você não perder nada de programação especial aqui no nosso canal, tá bom? Olha aí, no domingo, dia 17, vamos ter uma palestra sobre a comportagem com 2 diretores. E aí, na outra semana, vamos ter uma palestra sobre temperamentos com Rafael Galiani e vamos ter a irmã Sara Devay, cadê aqui? Que vai falar sobre as crianças no tempo do fim. E vamos ter a irmã Ellen Pedrazas, que vai falar sobre o Plano Perfeito, o livro que ela escreveu. Já temos o pastor André de volta? Não, se preparando, né? Temos também uma palestra maravilhosa, uma live com o nutricionista... Já está, pastor? Já me sinalizou aqui. Temos a palestra com o Rodrigo Lacerda, que é nutricionista, vai estar conosco dia 24 de maio. E no dia 31 de maio, nós vamos estar com o professor Heber Lopes falando sobre fidelidade nesse tempo de crise, para você continuar fiel ao Senhor, tá bom? Alguns eventos que temos aí, já estamos nos reconectando aqui com o pastor André Devay para continuarmos ouvindo as experiências e a palavra que ele tem para nos transmitir nesse momento, tá bom? Está nos ouvindo, pastor André? Pastor André nos ouve? Não está ouvindo? Oi? Está ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Muito bem, então pode retomar, pastor. Já está no ar, pode retomar sua explanação. Então está bem, eu estava concluindo a história de um contato que tivemos e aquele senhor, ao final, me deu um abraço gostoso e meu irmão me disse, olha, ele queria que eu curasse ele, mas ele não me abraçou, ele abraçou você, porque você se identifica com o trabalho que ele gosta. E naquele dia, mais uma vez, eu agradeci muito a Deus pela oportunidade de poder trabalhar pelo Senhor, né? Quando nós pensamos na vida de Cristo, Jesus falando de si, Mateus 20, 28, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E falando aos seus discípulos, ele diz que se alguém quiser ser o primeiro, ele deve ser o servo de todos. E ele diz ainda, se alguém quiser ser grande, Marcos 10, 43, seja este o que vos sirva. E depois ele fala como um discípulo pode ser reconhecido. No livro de João, capítulo 13, 35, ele fala que é através do amor e do cuidado de uns para com os outros. Então, é maravilhoso nós pensarmos que o seguidor de Cristo, ele deve ser não apenas na teoria, mas ele o é na prática. Ele é através da sua vida de serviço, da sua vida de atividade, trabalhando pelo próximo, trabalhando pela pregação do Evangelho, trabalhando pelas mais diversas situações. Eu quero dar um exemplo de como isso funciona na prática com um texto muito conhecido nosso.
Capítulo 58 de Isaías, no versículo 12. Como é que nós interpretamos esse texto? Eu até quero pedir, Hermes, que, por favor, você me ajude na interpretação desse texto. O texto diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. O que a gente entende com esse reparador das roturas aí, nesse texto? A primeira coisa que vem à nossa mente é a restauração da verdade, né? Mas a Da gente sabe que o verdade. texto está falando do trabalho em favor do nosso próximo, né? O texto logo em seguida fala do sábado, e geralmente nós aplicamos isso para explicar que houve uma brecha na lei de Deus e o sábado tem que ser restaurado, né? E o livro Beneficência Social, na página 46, diz assim: deixar que o próximo sofredor fique sem ajuda é abrir uma brecha na lei de Deus. Então, deixar de servir é criar uma brecha na lei de Deus. Em espanhol, é mais forte, diz assim: es una infracción a la ley de Dios. Ou seja, é como quebrar a lei de Deus. Então, se nós queremos ser restauradores de roturas, restauradores de brechas, nós temos que ser também cuidadosos, né? Dar atenção ao cuidado do nosso próximo. E é importante nós pensarmos que, como igreja, nós fomos colocados no mundo para cuidar do nosso próximo, para realizar o nosso trabalho, para dar o nosso melhor. E falando deste momento difícil que nós estamos vivendo agora, esse momento de Covid-19, nós estamos lutando contra essa situação, uma luta contra a Covid-19. E a inspiração nos diz que a religião pura e imaculada, que essa religião de cuidado, de amor, de carinho, é uma religião que pode nos dar saúde. Diz assim: a religião pura e imaculada não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Esta religião é necessária à saúde e à felicidade. E mais, aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como uma instrumentalidade viva e ativa, enche a alma. Cristo é formado em vós, a esperança da glória. Eu quero concluir por aqui a nossa participação, dizendo para você, querido amigo que está nos ouvindo: nós vivemos para servir. E nesse período difícil da história do nosso mundo, há muito que pode ser feito. Há muito que nós podemos fazer, tanto em nossas casas, através de entrarmos em contato com alguém, fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo, enviar uma doação quando isso seja possível, como fora de nossas casas. Quando necessário, atender alguém da faixa de risco, algum idoso, ou alguém que está enfermo. Enfim, é possível trabalhar para Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos ver mais claramente como isso pode ser feito, como nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. E eu quero concluir com o último pensamento do Serviço Cristão, que diz assim: os cristãos cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente não apostatam nunca. Por quê? Porque quando nós nos dedicamos ao Senhor, ao trabalho do Senhor, nós não temos tempo para tirar a nossa mente dos caminhos de Deus, tirar a nossa mente daquilo que Deus já colocou em nosso coração. E nós nos fortalecemos, e ao nos fortalecermos, fortalecemos mais ao nosso próximo, à nossa igreja, à nossa família, e como resultado disso, podemos ter o privilégio de esperar o nosso Deus muito em breve e estar entre o servo bom e fiel que vai encontrar com o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos compreender o privilégio maravilhoso que é podermos servir ao Senhor
dedicar a nossa vida ao serviço. Que Deus nos Amém. abençoe. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Foi tão